Boa noite, irmãos. Hoje, mais um dia, vamos estar dando continuidade na nossa leitura do livro Vencendo. Hoje a gente vai continuar aqui na parte de Sardes. Só um momento aqui. Vamos lá. O subtítulo aqui é O Vencedor nas Sete Igrejas. A gente está lendo os textos, né? Falando sobre as sete igrejas, mostrando o vencedor nas sete igrejas. E a gente tinha parado aqui em Sardes. É o que a gente vai estar dando continuidade hoje. Lembrando os irmãos que estiverem em comunhão, quiserem comentar alguma coisa, ajudar aí no entendimento, fique à vontade, por favor. E também os irmãos, as irmãs tiverem alguma dúvida ou também, se eu estiver lendo muito rápido, muito devagar, podem falar, por favor. Sardes. Vamos lá. Sardes começou com o que surgiu da reforma. No princípio houve uma grande obra do Espírito, mas depois foi trazida a uma grande profissão de meras palavras. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Capítulo 3, versículo 4, Apocalipse. Havia em Sardes algumas pessoas. Mesmo nesse grande sistema, haverá algumas almas salvas no final. O que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas significa justiça. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Versículo 5. Houve um tempo depois da reforma, na Alemanha, quando todas as crianças, já quando nasciam, se tornavam membros da igreja. O livro da igreja se tornou um professo livro da vida. Pois em seu catecismo, eles afirmam: meu batismo, no qual nasci de novo e me tornei membro do corpo de Cristo. Assim, o registro do Estado professa se tornar um registro daqueles que nasceram de novo e membros do corpo de Cristo. Muitos nomes foram apagados desse livro, à medida
que cresciam e se tornavam homens e mulheres ímpios. O Senhor não risca nenhum nome de seu livro da vida, porquanto são dignas. Versos 4. Se refere àqueles que verdadeiramente se arrependeram e eram verdadeiros. Até aí deu para entender, irmãos? Tá tranquila a leitura? Maravilha. Então vamos continuar, né? Agora vai ser Filadélfia. Se eu não me engano, é a última carta. Filadélfia significa amor fraterno ou amor pelos irmãos. Existem três características de Filadélfia. Eles têm pouca força, eles têm guardado a sua palavra, né, que é a penúltima carta, e não negam o seu nome. Às vezes vemos nos cartazes dos homens mais fortes conhecidos, com os músculos inchados, mas não vemos fotos dos homens mais fracos. Filadélfia tem um pouco de força para fazer o mais importante: guardar a sua palavra. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Versos 9. Quem são eles? Eles são os professores que dizem que são judeus, se colocando sob a lei. O tempo está chegando quando o Senhor terá uma demonstração pública da verdade e fará o mundo conhecer e confessar a sua justiça. Verdadeiros crentes serão guardados da grande tribulação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versos 11. Ao longo dos últimos 40 anos, encontrei grupos de jovens que ouviram essas coisas, mas durante esse período, alguns desistiram, venderam tudo e mergulharam no mundo. É muito triste ver pessoas desistindo. Aqui nos é dito para guardar.
A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Versos 12. Meu é usado 5 vezes nesse verso. E isso torna muito íntimo. É algo como nos tornando herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos continuar caminhando sem o nome até que tenhamos este novo nome. A coroa é a recompensa da aprovação do Senhor. Haverá um tempo em que esses santos que têm coroas são as. Deixa eu reler de novo. A coroa é a recompensa da aprovação do Senhor. Haverá um tempo em que esses santos que têm coroas não as usarão, mas as lançarão a seus pés, pois perceberão que somente ele é digno de todo louvor. Pois tudo o que conquistamos foi por meio de seu poder e graça. Esse é o vencedor em Filadélfia. Vamos lá. A última carta. Laodiceia. Laodiceia significa voz do povo. É caracterizada por mornidão e indiferença. Isto é uma praga sobre toda a profissão de hoje. Mornidão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versos 20. Assim, descobrimos que mesmo em Laodiceia pode haver alguns que têm ouvidos para ouvir, mas ele está fora de todo o sistema e está batendo a porta de corações individualmente. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A recompensa do vencedor aqui não é tão alta quanto a de Filadélfia, mas ainda pode haver um vencedor em Laodiceia. Assim porque és morno e não és frio.
nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor vindo e tirando os verdadeiros crentes do mundo será o vomitar dos falsos. Muito se passa sob o nome de Cristo, mas o deixam de fora e isso é apenas formalismo, morto e repugnante para ele. Não há realidade apenas indo com os movimentos, não há coração para Cristo. Estamos vivendo na era de Laodiceia, mas não precisamos ser laodiceanos. É preciso graça e verdade. Deus nos deu a graça, então sigamos em fidelidade para com Ele. Deu para entender até aí, irmãos? Querem que eu releia algum ponto? A irmã Jane levantou a mão? Alguma Oi, coisa, irmão. irmã? É só um. Sabemos que não é para nós, né? Para a igreja, Apocalipse, né? Eu ainda não li Apocalipse, mas eu tenho uma dificuldade de entender, assim, eis que não é morno nem frio. O que é. Isso aí foi carta aqui, não foi carta, foi que ele falou para João, né? Foi João que me explica aí, irmã. Foi sonho de João, ele revelou para o Senhor, né? Revelou para o João. Eu não entendo muito esse versículo aí, não. Morno, frio. Eu sei que não é para a gente, né? Que nós já teremos, né, ido com ele. Agora, eu gostaria de saber porque um dia desse teve um embate, eu e minha irmã, que ela é super pentecostal, né. Aí eu não soube, eh, explicar para ela essa esse versículo aí, de Laodiceia, que ela os pentecostais pensam que é para o tempo de agora, né. Aí eu queria que o irmão explicasse um pouco sobre isso aí. Entendi, irmã. É, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Pouca coisa aqui do que eu entendo pouco, mas deixar espaço para algum irmão, né? Irmão tiver mais entendimento e explicar. Mas essas 7 cartas, irmã, que tem no livro de Apocalipse, ela descreve o testemunho da igreja. Tanto é que tem no início, se eu não me engano. Irmão, tá em. Pode até responder até algumas perguntas que a irmã fez aí, em Apocalipse 1:9, né? Eu vou compartilhar lá. Vou compartilhar aqui, Jorge. Sim,
Respondi uma das perguntas da irmã. Aí eu vou ler aqui. Aqui é o início da carta de Apocalipse, né? João falando. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e houve detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Na Ásia, as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Aqui no caso ele vai falar, né, vai descrever em simbologia como ele viu o Senhor, né? E o Senhor que estava falando com ele ali. Ou seja, aqui também respondendo a pergunta da irmã, essa revelação, o Senhor que passou para João. Até que João está aqui falando. E o Senhor diz para que João escrevesse em um livro endereçado às igrejas, 7 igrejas, que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna e a Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cartas. Essas 7 cartas, ela descreve 7 períodos em que a igreja passou, né? Ou todos aqueles que confessam, né, o nome do Senhor, né? Passou. Jorge, Oi? desculpa eu te interromper. Passou, está passando e vai passar. Isso, obrigado, irmão. Isso, passou, né? Está passando e vai passar. Quer dizer, no caso, a gente está na última carta, né, de Laodiceia. O testemunho que a gente vive hoje é o que a gente vê descrito na última carta. Jefferson, mas se você quiser explicar melhor a irmã, fica à vontade, né? Que eu não entendo muito bem, não, essas partes. Porque, na verdade, a gente vai aprendendo com os irmãos e é claro que o Espírito Santo é o papel do Espírito Santo nos ensinar, mas eu falo didaticamente, né? Os irmãos também na caminhada conhecem mais assim o, o livro, né? Da revelação de Apocalipse. Então, no exercício individual, a gente aprende que as coisas que aconteceram que já aconteceram e está acontecendo serve de consolo e, e de conforto para nós, né? E as coisas que vão acontecer, nós já vamos estar com o Senhor, né? Quando principalmente fala que nós
iremos vir com ele, né? E ele reinará sobre as nações. É a noiva já adornada, né? Sem mácula. Então, não é que não sirva, não é doutrina, irmã Jeane, não é doutrina, né? Mas que a gente também pode andar assim, como eu posso explicar, com a cabeça não assim no estado de humilhação, né? Mas tendo a consciência que o Senhor é digno. Isso é digno e merece toda a nossa devoção por, por essas revelações. Eu falo assim, eu ia falar de cabeça baixa. Nosso estado é por causa da nossa fraqueza e a gente não estarmos ainda transformados nossa condição por essa carne ainda que existe em nós, mas eu diria que por essas revelações é de nós estarmos em humilhação, mas pensando que o Senhor é digno de, de estarmos cientes dessas verdades, que é Ele que tem nos dado. Então, há muitos exemplos no livro de Apocalipse que não é doutrina, mas que nos revela toda a majestade do Senhor Jesus. Deu para ajudar, irmã? Ajudou muito, irmão. No meu caso, quando eu digo minha irmã, ela é minha irmã mesmo, né, irmã de sangue, e eu a irmã pentecostal, aí fica, sabe, a dificuldade como é, de explicar para ela que, assim, eis que tô à porta bato, aí mas assim, ela não entende que, é para Laodiceia, tá, a gente está vivendo, né, na época já de Laodiceia, como, vocês falaram. Mas assim, é a igreja, e a igreja não, graças ao Senhor Jesus, não vai estar mais aqui, né. E assim, explicar para ela isso aí é meio, mas assim, eu oro ao Senhor para dar entendimento a ela, porque ela é bem daquela, sabe, teimosa. Mas olha, ajudou bastante. Ajudou a mim, viu. Ajudou bastante. Muito obrigada. É, é, é a má doutrina que, infelizmente, toma conta lá do sistema religioso, né? Muitos irmãos ficam em estado de aflição quando lê Apocalipse, né? Muitos ensinamentos errados, irmãos que pensam até juntar mantimentos por conta dessas passagens, né? Principalmente quando o Senhor enviar os 7 cavalos, né? As pragas, né? Então, a gente tem que realmente glorificar a Deus, porque só Ele para ter nos separado, né? Nos tirado, porque é um fardo e quem já passou pelo sistema sabe. Ô irmão Jefferson, mesmo pensando assim, essas pessoas assim, né, das denominações
mesmo pensando assim, se ela tiver certeza da salvação, não, isso aí não implica muita coisa não, né? Salvação não, irmão, mas o que implica é que interfere no conhecimento do Senhor, né, nas coisas do Senhor, e quando isso interfere, a prática também, eu creio, pelo como eu já passei também, né, a prática vai resultar na prática errônea, né? Mas o Senhor, os irmãos que estão no sistema religioso, o Senhor cuida. O Senhor cuida, irmão. É, o Senhor cuida. O mais importante é isso. Que muitos irmãos que estão no sistema religioso, no catolicismo, no pentecostal, são irmãos que vão estar com a gente, irmão. Vão ser arrebatados. É por isso que nós falamos que quando o Senhor nos tira de um sistema religioso, ele só nos leva a um lugar de privilégio. Como foi a gente acabou de ler aí numa passagem que co-herdeiros de Deus, co-herdeiros do Senhor Jesus, mais próximo dele, de uma forma mais íntima. Não quer dizer que os irmãos que estejam no sistema não tenham exercício de comunhão com o Senhor. Entendeu, irmã? Entendi, irmã. Inclusive, tem irmã, a gente sai da denominação do sistema, né? Mas a gente não vai ficar de mal dos irmãos, né? A gente ainda, né, se fala, então, ainda tem irmãos que assim, não chama Deus de Pai, é, de Jeová, Deus, não chama assim, mas eu não falo não, nada, mas eu acho triste, né? Porque a gente tem a liberdade, tem essa felicidade, né, de ter Deus Todo-Poderoso como Pai, e eles não ter esse conhecimento é, no mínimo, triste, né. Mas é assim mesmo, como você falou, irmão, Deus, o Senhor está no controle e Ele cuida. Pode continuar aí, irmão, eu já falei demais. Obrigada, viu. Ok, irmãos, então vamos continuar a leitura. Vencendo. Vivemos em um dia em que, se não vencermos, seremos vencidos. O mundo, a carne e o diabo estão constantemente trabalhando para nos vencer. Embora tenhamos sido libertos de seu poder pelo nosso libertador, somos exortados a permanecer firmes.
contra a maré do mal que está inundando este mundo. Não devemos apenas nos opor a ela, mas devemos vencê-la com o bem. Como os autores desta edição trazem diante de nós nada menos que um olho simples, fixado no Senhor Jesus, como objeto do coração e da fé. Nos levará acima do dilúvio, que ameaça, nos arrasta, que ameaça nos arrastar e nos levar junto com a corrente que está varrendo o homem para um indiscutível julgamento. Estamos sob constante pressão para desistir e abandonar o bom combate da fé. Mas a cada um de nós o Senhor, pelo Espírito, encoraja. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Nosso Senhor Jesus venceu. Ele nos encoraja a fazer o mesmo. Então, com ele, desfrutaremos da nossa porção eterna. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Vencendo em um dia de desordem. Fala-se muito da bênção para o vencedor. Qual é o significado de um vencedor? Ele não é uma pessoa que está em pé quando tudo está em ordem. Tome Adão no jardim. Ele tinha que vencer alguma coisa? Não. Então, quando se torna necessário vencer, qual é a causa? As coisas caíram em desordem, a massa se desviou. Agora, quando as coisas estão assim, o vencedor tem que permanecer firme por Cristo. E ele é o mesmo a quem o coração de Cristo se estende de uma maneira que não poderia ter sido quando todo o corpo está indo bem. Foi no dia sombrio da ruína de Israel que Elias e Eliseu foram sustentados. Não havia tais homens nos prósperos dias de Salomão. A fé que guiou Elias através de tais dias de ruína a favor de Deus foi respondida por ele, sem ele ser levado para o céu em uma carruagem de fogo. O vencedor era aquele que,
quando descobriu que o povo de Deus estava se afastando de um estado adequado a ele, estava se opondo à correnteza. Se você alguma vez nadou contra a maré, sabe o que aconteceria se deixasse de dar apenas uma abraçada e para onde a correnteza iria te levar. Uma coisa, amados amigos, é ter obtido uma base firme e outra é mantê-la. Uma coisa é ter o conhecimento do lugar divino e outra, completamente diferente, é mantê-lo em poder. As 7 igrejas. Nas mensagens às 7 igrejas, você não recebe instruções individuais sobre o que fazer. Você recebe recompensas prometidas ao vencedor, mas não é dito como vencer. Muitos dizem: olhem para todo o mal que está nas 7 igrejas e coisas semelhantes, e o Senhor não diz ao seu povo que eles devem sair delas. A razão é que você tem nelas apenas uma única direção quanto ao que você deve fazer. Ou seja, ouça o que o Espírito diz, então você encontrará a bênção prometida ao que vencer. O chamado. Em Efésios 4, encontro um chamado para o que temos que fazer. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Versos de 1 a 4. Há uma diferença entre o chamado, vocação, aqui indicado, e aquele de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Em Hebreus é individual. Aqui em Efésios está conectado com o chamado corporativo da igreja, um corpo, uma morada de Deus no Espírito. Ele nos exorta a andar de modo digno disso. Ainda assim, preciso conhecer meu chamado antes de poder realizá-lo. Aqui está bem claro.
Eu poderia muito bem dizer que minha salvação não tem importância, como dizem que o caminho de meu chamado não tem consequências como membro de Cristo. Ambos permanecem simples e imutáveis na palavra de Deus. Se eu aceito um, sou obrigado a aceitar o outro. Não me atrevo a dizer, não me atrevo a dizer, os cristãos falharam em seguir o que foi dado. E me exo- isso me exonera. Tal raciocínio não ficaria de pé diante do Senhor nem por um momento. Se eu disser que as coisas estão num estado de confusão, sem esperança, embora seja verdade, colocar a culpa nos outros não me exonera. O Espírito Santo deixou a igreja? O fato do o fato divino de que há um só corpo e um só espírito mudou? Não. Ele está aqui e mantém a unidade do corpo de Cristo na terra, tão verdadeiramente como sempre. A pergunta simples é: ele falhou? Alguns podem dizer, mas todos estão espalhados. Como posso, como posso corrigir as coisas? Embora isso seja verdade, devo começar comigo mesmo e me corrigir. Esta é a primeira coisa. Assim como Jeremias fez em seu dia, a palavra de Deus digerida em sua alma o isolou, mas não por muito tempo, pois ele deveria ser a boca de Deus para separar o precioso do vil. Nós descobrimos, então, em Efésios 4, que o Espírito Santo manteve intacta essa unidade. Não importa como os homens tenham externamente dividido a Igreja de Deus. Assim, encontramos algo definido para nos guiar. Podemos nos reunir ao nome do Senhor, quando individualmente tivermos nos purificado do mal e da falsidade. Parece ter alguém com. Ah, é que ficou. Ah, assim encontramos algo definido para nos guiar, podemos nos reunir ao nome do Senhor, quando individualmente tivermos nos purificado do mal e da falsidade. Mesmo os mais fracos podem descobrir que o um só corpo e um só espírito permanecem.
A unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito abrange todos os membros de Cristo que não estão sob disciplina, e até mesmo o próprio Cristo, como cabeça dela. É uma base que abraça e contempla toda a Igreja de Deus, e ainda assim, em seu caráter, é adequada a Cristo. Não é apenas a unidade dos cristãos, pois isto é relativamente fácil de entender. É fácil dizer, vamos deixar de lado as diferenças e ficar juntos, e depois vincular o nome de Cristo ao grupo e chamar isto de unidade. A moda da vez é fazer uma união e vincular Cristo a ela, nominalmente. O Espírito de Deus, pelo contrário, vincula a unidade a Cristo. As pessoas raciocinam, não são todos os crentes membros do corpo de Cristo? Não importa como andem? Sim, eles são membros do um só corpo e o Espírito de Deus mantém sua unidade. Mas quando chego à prática, não posso conhecer que todos estão se esforçando diligentemente para guardar a unidade do Espírito. Falo da prática, procurando diligentemente realizar pelo poder do Espírito aquela unidade na qual fomos formados. O que Deus nos recomenda é aquela unidade que abrange todos os membros de Cristo e, no entanto, não permite nada que não seja adequado ao chefe desta unidade, que é o próprio Cristo. Há uma diferença marcante entre estar no um só corpo e a observância disso na prática. A casa de Deus. Vamos examinar o que Paulo diz em 2 Timóteo 2. Ele vê a casa de Deus em ruínas, quando escreve esta carta ao seu amado filho na fé, amado filho na fé. Em sua primeira epístola, encontramos as ordenações das coisas que quando as coisas estavam em ordem, no segundo, o caminho do santo quando as coisas estavam em desordem. Em 2 Timóteo 2,19, ele diz: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo.
O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, ou o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Não podemos dizer que tudo está em ruínas. Não podemos dizer que tudo está em ruínas. Fomos entregues a essa corrupção. Não. A verdade fundamental não mudou. E, embora a ruína não possa ser remediada, somos responsáveis por nossa ação nela. O Senhor vê uma grande massa da profissão e diz: Eu conheço os que são meus nela. Então temos a responsabilidade daqueles que confessam o seu nome. É dito a eles: aparte-se da iniquidade. Isso é muito claro. Eu não preciso dizer outra palavra sobre isso. Então ele toma a analogia de uma grande casa, com vasos para a honra e para a desonra. O homem de Deus tem que se purificar destes vasos de desonra para que ele possa ser um vaso para a honra, santificado como Jeremias e útil para o uso de seu mestre. Ele não pode continuar com o que é falso, nem pode consertar as coisas, mas ele pode ser um vencedor. Este deve ser o seu caminho na, na cena ao redor. Irmãos, já são 9h27. Os irmãos concordarem, a gente pode deixar o próximo tópico para o próximo sábado. Tudo bem, irmãos? Ok, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma leitura. Assim possamos nos colocar sempre em dependência, né? No sentido de sempre praticar, né? Conhecer a pessoa do ficar com o princípio da fé e de uma forma racional essas verdades. O Elton, você pode agradecer, irmão?
da graça aqui. Eu vou tirar. Pode tirar, Jesus, que eu dou graça aqui.